Olá, boa noite a todos. Eu sou Meila, pedagoga, professora da alfabetização da Escola Alfa e coordenadora de comunicação da escola. Hoje, na nossa live, eu vim fazer uma mediação nesse bate-papo com essas convidadas especiais. Hoje nós temos Laís Fleury, mãe dedicada, cofundadora da Associação Vagalume, uma empreendedora social, coordenadora do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, membro da International School Ground Alliance e pós-graduada no tema A Vez e a Voz das Crianças, escuta antropológica e poética das crianças. Hoje vem contribuir com sua bagagem e experiência nesse assunto tão atual. Estamos também com Shizui Tamaki, terapeuta da infância antroposófica, especialista em sensorialidade, aromaterapeuta, fitoterapia clínica. E Paula Soares, nossa já conhecida colaboradora e incentivadora desse tema em nossa Escola Alfa. Paula, nos conta um pouquinho sua caminhada e reflexões acerca da criança e a natureza. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu vou contar um pouquinho, então, da minha trajetória, vou trazer uns temperos, assim, para agregar a toda a colaboração que Laís e Tsui vão aqui trazer, né? Vou tentar ser breve. Meila, qualquer coisa você me pontua o tempo, tá? Bom, eu sou formada em dança pela Faculdade Angel Viana e foi lá que eu comecei a descobrir a paixão pela educação e comecei a trabalhar com educação infantil desde 2010, trabalho desde 2010 nessa área, e vim buscando sempre, dentro da educação, as propostas alternativas, as pedagogias alternativas, que tinham como fundamento, como base, a confiança na criança, a confiança no jovem. E foi uma dessas buscas que eu conheci Laís, tive a felicidade de conhecer Laís, que foi uma pessoa muito influente na minha formação, que me apresentou um mundo de coisas, um mundo pelo qual eu me apaixonei e sigo até hoje buscando, pesquisando, querendo conhecer mais. As Forest Schools foi uma dessas coisas, né? As florestas da escola, às vezes traduzido como escola floresta, enfim, são caminhos em que as crianças, algumas vão todo dia, a escola se dá na floresta, né? Todo dia lá, e algumas outras práticas de Forest Schools se dão assim, semanalmente, né? Toda semana vai para a escola e aí o grupo da escola vai e faz esse caminho. E são tantos os benefícios. Então, esse é um tema vasto que eu gosto de deixar assim no ar do tempero para quem se interessar pesquisar, porque dentro da educação é um caminho que abre muitas portas, janelas, quebra muros e muitas outras coisas. Bom, seguindo esse trajeto aí de criança na natureza, eu tive a oportunidade de participar de projetos de levar, né, que a gente estava com criança em espaços de natureza, ou levava, às vezes ficávamos num lugar, às vezes fazíamos trilhas, e foi uma vivência muito rica, onde eu pude observar muitas coisas interessantes, muito desenvolvimento da criança, por exemplo, né, trabalhando em escola e trabalhando em projeto na natureza com criança, poder observar as diferenças que se dão tanto nas relações, tanto quanto no comportamento, as habilidades que surgem conforme onde a criança está, isso muda, né? O que aparece ali é diferente do que aparece aqui. E eu fundei também um projeto chamado Florestar, junto com duas amigas queridas, Helena e Gabi, e a gente levava crianças de 1 ano e pouco até quase 7 anos para fazer essas caminhadas. E, assim, é tanta riqueza que é difícil resumir, sabe? Mas eu posso pontuar aqui desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional e desenvolvimento social. Foram alguns aspectos em que um curto período de tempo eu pude observar, assim, quase como saltos quânticos nas crianças, né? Nesses aspectos, só de estarem frequentando. E tive a oportunidade também, Meire, olha só, de ao mesmo tempo participar de um projeto que se dava dentro de um ambiente fechado, pequeno, que tinha muitos brinquedos. Era um projeto muito legal, uma pedagogia muito bacana, mas eu observei crianças que estavam nesse projeto e no outro projeto Natureza, e como era interessante ver como esse ambiente fechado, com muitos brinquedos,
acabava sendo um espaço onde as professoras tinham que fazer muitas mediações de conflito, que eram feitas de forma até interessante. Mas essas mesmas crianças, num espaço de natureza, elas não existia conflito. Elas tinham ali a abundância da natureza com recursos abundantes, podendo se transformar de acordo com a imaginação delas né, em mil objetos, em mil brinquedos. Então, assim, eu gosto muito de poder trazer um pouco dessas brevemente, né, dessas vivências, para a gente pensar sobre como vai além do que às vezes a gente pode imaginar a influência na criança, no adulto e no desenvolvimento, o ambiente que a gente está. E a natureza é um ambiente muito, muito rico, né? Muito cheio de oportunidades e de elementos que podem, enfim, que podem ser trabalhados e desafios, momentos de riscos que são vividos de forma a gente olhar para o coletivo, como que a gente lida com isso, ou o individual, como é que é a minha emoção, como é que eu lido com esse momento. Enfim, são tantos aspectos. Eu gosto de botar assim um temperinho e aí cada um vai levar isso para o seu caldo e ver o sabor que dá. E aí eu pensei em falar brevemente desses elementos porque a gente está vivendo um momento único, né? E esse momento está chamando a gente para ficar menos confinado, mais em espaços abertos e menos em espaços fechados. E talvez seja uma oportunidade para a gente poder rever como que a gente se relaciona com os ambientes, né? A possibilidade de estar ocupando espaço fora, pedagogicamente, como é que isso vai mudar a minha prática, como é que isso vai mudar as relações ali dentro daquela turma, do professor com aquele jovem ou com aquela criança, porque essas coisas elas se transformam. E, enfim, em 2019 eu tive aí na Escola Alfa, pude colaborar de forma mais próxima, e foi quando Laís foi lá também, conheceu a escola, né? E eu via que assim, a Escola Alfa tem um espaço muito privilegiado, né? Tem muito espaço externo, tem um espaço do horto, tem espaços onde a gente pode vivenciar os elementos da natureza, e eu fui ali botando essas sementes que eu acho que brotaram e estão se transformando aí em lindos frutos, e vi crianças de educação infantil vivenciando essa natureza lá a partir de alguns estímulos que foram dados e como isso é rico, né, de ver elas se apropriando talvez não fosse a palavra, mas entrando naquele espaço de uma outra forma e a partir daí se sentindo pertencentes e tomando aquele espaço para si com um carinho, com uma outra forma de se relacionar com o espaço, né? E a gente brincou de fazer fogueira, brincamos com vento, brincamos com água. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim também. Aí, depois de ter vivido o projeto de levar crianças para a natureza e ter vivido em sala de aula, dentro de escola, e a gente poder estar num espaço da escola e trazer essas outras inspirações, né? Às vezes é legal sair da escola, mas também poder trazer isso para dentro da escola e ter o espaço na escola para poder trabalhar esses elementos da natureza é uma riqueza a ser aproveitada. E a Escola Alfa pode, né? E aí eu queria, acho que finalizar aqui falando um pouco sobre a criatividade, essa prática de ir para a natureza e estar ali na presença com as crianças, vivendo o momento e às vezes as coisas que surgem, que são inesperadas, levam a gente para um lugar de, assim, primeiro de muita presença, né? E de se conectar com a nossa intuição, com as nossas inspirações, isso afora a nossa criatividade, né? Então, às vezes surge um interesse, surge um elemento e cria-se algo novo com aquele elemento. E eu acho que esse é um momento importante da gente usar essa habilidade da criatividade, porque a gente está lidando com uma incerteza, né? E a escola, no momento de retorno, se puder criar aí novas formas de se relacionar com esse espaço, tendo essa oportunidade
de tantos espaços abertos que tem na escola, seria eu acho que vai ser uma riqueza, e eu faço essa provocação aí, e é uma torcida, de certa forma, né? Quero voltar a visitar a escola e conhecer e ver como que essas transformações, como que a escola se transforma junto com o mundo que está se transformando, né? E como que a gente vai aproveitar essa riqueza que tem na escola. São tantos, né? Essa é uma delas. É isso, agradeço a Laís por estar aqui, a Tsui também. Obrigada pela oportunidade, Meila. Obrigada, Paula. Realmente, no ano em que você esteve conosco na escola presencialmente, você nos trouxe muitas reflexões, né? E uma dessas reflexões é a gente poder aproveitar de melhor forma o espaço privilegiado que a gente tem. A nossa escola tem uma área verde muito grande, né? Tem 4.000 metros quadrados de área. A gente sempre teve uma prática de fazer atividades fora da sala de aula. E agora eu acho que com essa pandemia, nada melhor do que a gente intensificar e ressignificar esses espaços que a gente tem na escola, né? Eu acho que cada um ali tem um lugarzinho preferido, um local que gosta mais de ficar na escola. A gente costuma ver sempre muitas crianças lendo debaixo das árvores da nossa escola, subindo no pé de manga para colher a manga, para comer a frutinha. Então, a gente tem muitos espaços bacanas ali que a gente pode trazer uma ressignificação nesse período pós-pandemia. Obrigada, tá, Paula, pelas suas contribuições. Laís, gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a sua prática, sobre a importância neste ano, né, de retorno, de pós-pandemia, nesse espaço confinado que todos nós ficamos devido à pandemia, né? E agora a gente voltar às aulas, voltar para a escola. Como é que vai ser isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa valorização desses espaços abertos, sobre esse contato, né, com tudo isso que a gente vai ter agora de novidade, de ressignificação mesmo desse período pós-pandemia. Bom, boa noite a todos e todas. Agradeço demais esse convite. Para mim é uma alegria poder compartilhar aqui um pouquinho do que o programa Criança e Natureza do Instituto Paulana vem fazendo. Realmente, acho que foi ano passado, né, Paula, eu tive a oportunidade ano retrasado, eu tive a oportunidade de conhecer a escola, fiquei super encantada com o potencial, né, com o espaço que a escola tem, e fiquei muito feliz também de ter sido convidada pela segunda vez, então, para a gente trocar aqui, né, os nossos saberes. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma apresentação. Aí, acho que a partir do momento que eu compartilho, eu não consigo mais vê-los na tela. Então, se tiver alguma coisa, assim, alguma questão de som, enfim, aí vocês me avisam, tá? Por favor. Vocês estão vendo aí na tela direitinho? Estamos sim. Vou aproveitar, Laís, antes da sua fala, e dizer que está aberto as perguntas, tá? Quem tiver perguntas, pode mandar perguntas no chat, que a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Tá. Bom, então, como eu disse, eu trabalho no Instituto Paulana, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que há mais de 20 anos trabalha com a missão de honrar a infância, e eu coordeno especificamente o programa Criança e Natureza, que é um programa que tem como missão colaborar para que todas as crianças tenham acesso e contato direto com a natureza, por entender que esse contato é essencial para o desenvolvimento integral das crianças, que colabora diretamente com o seu bem-estar, e não só com a saúde delas, mas também com a própria saúde do planeta. E quando a gente fala desse contato, dessa conexão da criança com a natureza, a gente realmente enxerga a natureza hoje como uma tecnologia mesmo, algo que, se a gente conseguir ficar cada vez mais alinhado e viver de uma forma cada vez mais harmoniosa com a natureza, é uma intervenção, uma intervenção urbana mesmo, uma inovação que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas cidades, nas nossas escolas, que de fato traz bem-estar, traz mais saúde. Eu acho que esse tema é absolutamente atual, né, nessa era de pandemia que a gente está vivendo. 2020 foi um ano bastante atípico, né? Assim, todos nós fomos forçados a viver num estado de confinamento, né, onde eu acho que o que teve um dos aspectos positivos, eu diria, em relação à pandemia, se é que a gente consegue extrair algum, é que realmente a pandemia nos trouxe muita reflexão, né,
do que realmente é importante, do que estava antes que a gente gostaria de deixar para trás, e ela realmente pode ser uma oportunidade para a gente começar a criar hábitos diferentes, a viver de forma mais saudável, e eu acho que no sistema educacional, na educação, não deveria ser diferente, né? Então, assim, a gente está tendo que rever e repensar as escolas, e será que quando a gente tiver a oportunidade de voltar, a gente quer voltar para aquela escola antiga, né? Aquela escola que, de uma certa forma, prioriza muito, assim, o cognitivo, que não dá muito espaço para o corpo. Então, acho que é algo que é uma oportunidade de a gente não só pensar os currículos escolares, mas também a própria estrutura, né, da escola. Então, eu acho que o que eu venho trazer um pouco aqui é trazer um pouco esse olhar de como que a natureza pode ser uma grande aliada na educação, principalmente nessa era de pandemia, né, trazer algumas evidências que realmente ressaltam o benefício desse uso das áreas ao ar livre, no momento de planejamento de reabertura das escolas, mas também queria deixar claro que a minha fala é muito mais no caminho de quando for reabrir as escolas, como caminhos possíveis que poderiam ser feitos, do que estimular ou que as escolas precisam ser abertas agora ou não, né? Então, assim, a minha fala é muito mais no como do que no quando. Acho importante deixar isso bem claro, assim, né? Bom, como eu disse, ano passado, no final do ano passado, o programa Criança e Natureza, a gente lançou um documento que chama Aprendizagem ao Ar Livre como sugestão aos protocolos de planejamento do retorno às aulas. Foi um documento escrito a muitas mãos, e quando eu digo a muitas mãos, é que a gente realmente fez uma articulação de diferentes campos do conhecimento. Então, a gente convidou, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, representando aí a saúde, para escrever conosco. A gente também dialogou com o Instituto Brasileiro de Arquitetura, né, como é que a gente pode, então, trabalhar e pensar em estruturas escolares que sejam mais saudáveis. A gente dialogou também com o Centro de Referência da Educação Integral, que realmente tem uma concepção de educação que é para além dos muros da escola, vamos dizer assim. Então, tudo isso para dizer que esse foi um documento que foi que nós começamos, né? Nós fomos os propulsores deles, mas a gente também articulou com parceiros que eu diria intersetoriais, né? Assim, de diferentes áreas do conhecimento para escrever esse documento conosco, né? E nesse documento, o que a gente acredita, né? Que a natureza, ela tem, esse contato da criança com a natureza, ela traz benefícios na saúde integral da criança. Hoje em dia existem muitas pesquisas que comprovam o quanto esse contato é importante. Para quem não leu, eu recomendo muito o livro do Richard Louv, que é um autor americano que escreveu A Última Criança na Natureza, um livro até que foi traduzido pelo programa Criança e Natureza, e ele que cunhou o termo que chama transtorno do déficit de natureza, que não é um termo médico, mas realmente associa que essa falta de contato das crianças com a natureza na infância traz um impacto negativo mesmo na saúde delas. As crianças estão adoecendo por causa disso. Então, e por outro lado, como tem muitas pesquisas que já comprovam que, de fato, é muito importante e colabora de forma substancial para o desenvolvimento integral das crianças. E quando eu digo integral, é o desenvolvimento físico, é o cognitivo, é o emocional. Então, como a gente deve mesmo priorizar esse contato das crianças na natureza, nas escolas, e digo escolas porque hoje em dia as crianças estão muito institucionalizadas, né? Tem crianças que passam praticamente o dia inteiro dentro das escolas, e que se esse contato não for fornecido na escola, não for né, ela não tiver essa oportunidade na escola, durante a semana a gente pode realmente assumir que as crianças então vão crescer sem esse contato, né? Porque é na escola que realmente elas acabam socializando, acaba né, que elas passam a maioria do tempo no lugar delas, na maioria do tempo na escola, né? A gente parte do princípio da educação integral. A gente entende que, assim, quando eu digo educação integral, não é o tempo, não é ocupar o tempo inteiro, o dia inteiro da criança, mas realmente ter uma concepção de educação mais ampla, de entender que diferentes atores e diferentes territórios compõem bastante, né, o currículo e colabora bastante com o desenvolvimento da criança, e que quando a escola faz esse diálogo com o território, quando ela extrapola os muros da escola, esse sentimento de pertencimento da criança, de onde ela mora, do território onde ela está,
ele é bastante nutrido, e acredito também que a partir daí começa até as sementes de uma cidadania, né? De entender que ela mora num lugar, que ela mora num bairro, que ela mora numa cidade, que ela se vincula a ele e tem vontade de cuidar disso, né? Porque é algo que faz bem para ela. O artigo 227 da Constituição Federal reconhece a prioridade absoluta das crianças, né? Reconhece que esse é um dever não só das famílias, mas também da sociedade e do Estado. Então, como as necessidades das crianças precisam ser atendidas de forma prioritária, e que também, quando a gente for pensar agora nesse retorno das escolas, né, assim, nessa reabertura das escolas, que a gente realmente coloque em primeiro lugar o interesse das crianças, né, de olhar para elas, entender quais são as necessidades delas, né, o que realmente elas estão precisando. E com a pandemia, nesse momento, a gente entende que as crianças estão ainda em estado de confinamento. Eu acho importante dizer que esse estado de confinamento as crianças estavam vivendo, inclusive, até antes da pandemia, porque quando a gente observa a rotina escolar delas, a rotina do dia a dia delas, até para além da escola, elas passam praticamente 90% do dia delas dentro de ambientes fechados, mas claro que com a pandemia ficou muito mais restrito, porque também elas acabaram não tendo a oportunidade de encontrar seus pares, né? Acabaram não podendo encontrar os amigos, então elas vieram num estado, então elas estão vindo num estado de uma situação de confinamento e de isolamento social, e que para isso a gente precisa olhar com cuidado maior. Nunca foi tão importante a gente associar a educação ao cuidado, né? Algo que é uma premissa que está inclusive na Base Nacional Comum Curricular. Então, como a escola precisa se preocupar com isso, e também a gente parte da premissa de que as atividades ao ar livre, é isso que eu acho que eu vou me aprofundar mais agora, como que elas diminuem mesmo o risco de transmissão do coronavírus. Se a gente tiver que escolher entre um ambiente fechado e um ambiente aberto, certamente o ambiente aberto ele é mais seguro, porque o nível de transmissão, né, a possibilidade de transmissão do coronavírus no ambiente aberto é menor do que um ambiente fechado. Obviamente, respeitando, né, todas as medidas seguras e de protocolos, mas em termos de segurança de ambiente, o ambiente aberto ele é mais seguro, vamos dizer assim. E daí a gente fez um exercício de começar a olhar para referências históricas, né? Há 100 anos atrás a gente viveu aí um surto da tuberculose, daí a gente conseguiu ver que na Alemanha, por exemplo, tinham muitas escolas ao ar livre. Foi uma das maneiras que, por exemplo, a Alemanha foi um dos protocolos, vamos dizer assim, que a Alemanha escolheu para lidar com esse surto de tuberculose, né? Aí a gente tem algumas imagens das crianças aprendendo ao ar livre, assim, de forma proposital, no sentido de que isso foi um dos protocolos sanitários que foi escolhido na época, né? E não só, acho que na referências internacionais, como a gente também já teve essa referência, né? Na década de 30, aí, quando a gente teve os parques infantis de Mário de Andrade, a gente também já teve experiências ao ar livre, né? Aqui no Brasil. Então, só para relembrar que quando a gente faz essa proposta, é algo que a gente tem referências históricas, né? E como a Paula mesmo disse, hoje existem várias escolas, que é o que a gente chama de escolas da floresta, assim, bastante, né? Na Europa, nos Estados Unidos, elas ainda não são muito comuns no Brasil, apesar de que agora a gente já tem alguns exemplos e cada vez mais a gente consegue ver isso, por exemplo, principalmente na educação infantil, na educação fundamental um pouco menos, mas tudo isso para dizer que não é algo tão inovador como a gente, assim, tão diferente, né? Que a gente realmente já tem muitos exemplos fora e dentro do Brasil. E daí, nessa época do Covid, né, da pandemia, a gente começou a olhar também para o que outros países estavam fazendo. A Escócia é um país que eles têm, o currículo deles já é pautado, que é o que eles chamam de nature-based curriculum, né? Assim, eles já têm um currículo muito voltado e aliado com e na natureza, e que agora, com a pandemia, eles focaram cada vez mais, assim, quase que exclusivamente, eu diria que realmente era um protocolo que todas as escolas, para se reabrirem, elas precisavam cada vez mais usar os espaços ao ar livre. A gente viu outros países também, Dinamarca, a gente começou a ver na mídia que realmente as coisas, assim, outros países já estavam seguindo esses modelos, né? Aqui é uma escola americana, a gente viu que na Índia também já tinha alguns exemplos, esse aqui na Índia, né? As crianças, os alunos do lado de fora. Então, assim, realmente já tem inspirações e já tem práticas, né? Assim, no exterior, né? Que a gente já viu que isso já começou a acontecer.
Então, como é que a gente pode, de alguma forma, começar esse movimento aqui no Brasil, né? A gente entende, como eu disse, que realmente se as escolas, nesse momento agora, que começarem a planejar os seus protocolos de reabertura, ao invés de assumir o controle, isso que eu digo, né? Assim, tipo, ao invés de, então vamos trabalhar só nas salas de aula, vamos ver quais são os protocolos, por que não usar esses ambientes ao ar livre, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um clima tão favorável, né? Que a gente vê, assim, Inglaterra, Alemanha, que tem um período longo de inverno, aqui no Brasil a gente tem um clima tão tropical, tão amigável, por que não? E uma coisa também, né, Laís? A gente não precisa de recursos para isso, né? Eu acho que qualquer escola hoje, né, tem um espaço ao ar livre, um pátio, uma entrada, um parquinho, enfim, como eu estava falando, né, eu lembro bem quando você mostra essas fotos de algumas práticas que na Escola Alfa a gente já tinha antes da pandemia, de levar os nossos alunos para ouvir uma história, para observar uma árvore, para contemplar o céu, enfim, então isso já era uma prática que a gente tinha na nossa escola, né? Então, eu acho que hoje a gente vê a necessidade ainda mais gritante disso acontecer, né? E coisa que não precisa de muito recurso, não precisa de muita coisa, né? Uma folha da árvore a gente pode observar e pode virar um material, como a Paula fala muito para a gente na escola. A folha da árvore é um material, né? É um material riquíssimo, que dá para a gente seriar, dá para a gente classificar, dá para a gente fazer tanta coisa, brincadeiras, né? Com a folha de uma árvore. Então, eu acho que o recurso está às nossas mãos, né? Sim, eu acho que o que precisa acontecer, porque assim, eu até vi uma pesquisa que fala que assim, as escolas brasileiras da educação infantil, apenas 25%, pasmem, tem pátios escolares, só 25% das escolas de educação infantil. Mas eu acho que o que a gente precisa ampliar, e aí eu acho que é exatamente esse o primeiro tema, é que a gente precisa também olhar a educação para além dos muros escolares. Essas escolas, por exemplo, que não têm esse espaço dentro, será que não consegue de repente fazer uma parceria no território mesmo? Será que não tem uma praça do lado? Ou será que não tem alguma instituição, por exemplo, Novo Hamburgo, que a Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo há 10 anos trabalha com a política de desemparedamento? Tem um caso de uma escola que fez a parceria com a igreja, porque a igreja era próxima da escola e eles tinham um pátio aberto, e daí você vai colocando vai agregando até outros atores, né? Então, assim, nesse momento que for fazer esse planejamento, acho que a primeira sugestão é realmente ter esse olhar intersetorial. A gente tem feito um trabalho agora com Jundiaí, com a Prefeitura Municipal de Jundiaí, que realmente decretou como diretriz desse planejamento de reabertura das escolas, que todas as escolas do município usassem essas áreas ao ar livre. Algumas escolas realmente não têm espaço, mas aí foi convocado e fez uma articulação, por exemplo, com a Secretaria do Verde, com a Secretaria de Urbanismo, para mapear quais são os territórios próximos dessa escola que essa escola poderia usar, e aí, consequentemente, convidar o Departamento de Trânsito, por exemplo, para ver o que poderia fazer para que essa rota entre a escola e esse pátio, e essa área verde, poderia ser feita da forma mais segura possível. Então, acho que nesse momento é realmente ou a secretaria ou a própria escola assumir esse papel de articulador, de olhar para além da sua estrutura escolar, se precisar, né, de ajuda, algo assim, e de realmente começar a olhar, de fazer um mapeamento nesse território e acionar. A Secretaria de Urbanismo tem essa área aqui, será que a gente pode usar? Será que pode nos ajudar com a limpeza desse espaço, algo assim, né? Então, acho que esse planejamento intersetorial de chamar a saúde, de chamar meio ambiente, de chamar o urbanismo, absolutamente fundamental para colocar esse uso das áreas ao ar livre na prática. Acho que a outra questão é a gente pensar o quanto essas áreas ao ar livre, elas podem, inclusive, aumentar a capacidade do número de alunos que podem ser incluídos. Então, pensar, por exemplo, nessas salas de aulas temporárias, né, que é o que a gente chama, e aqui a gente tem 2 exemplos, por exemplo, simples, né, aproveitando aí a sombra de uma árvore, coloca umas mesas, como a gente tinha visto naquelas fotos lá da Alemanha, estruturas bem simples, com recursos simples, essa daqui do lado direito, alguns tocos, mas que sejam salas de aulas temporárias mesmo, onde potencialize o tempo do aluno na escola, que sejam, então, abertos a essa possibilidade, né? Claro, respeitando o distanciamento, a higienização constante das mãos, de novo, assim, não é que esse é o único protocolo, mas ele vai compor todos os protocolos sanitários que vão para além das áreas ao ar livre, né?
De novo, aproveitar também os pátios escolares muitas vezes são usados também só como uma área de transição, onde a criança passa pouco tempo entre uma aula e outra, passa 15 minutos, a hora do lanche. Um tempo, né? Então, Assim, um tempo, né? Aquele tempo de entrar, tempo de sair, né, Laís? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também rever, quebrar um pouco, né? O tempo, né? O tempo que vai ficar ali. Isso, exatamente. Aí, como você mesmo já tinha falado, Paula também mencionou a questão de materiais simples, né? Assim, acho que não só os materiais que os alunos precisam, mas também os próprios elementos da natureza, eles serem também, assim, também materiais, né, que as crianças podem explorar. E aí, por parte do professor, por exemplo, usar um flip chart, uma lousa, mais em caráter temporário mesmo, mais simples, mas realmente para poder viabilizar, né? E aí, já nesta preocupação também com o acolhimento emocional das crianças, né, de realmente enxergar que esse momento ao livre é algo que traz muito bem-estar, e aproveitar essas áreas também abertas para, inclusive, ser um momento de interação social entre elas, assim, até, de repente, um momento onde vai receber, a escola vai receber as crianças, né, para dar uma vazão maior, assim, para não ser um ambiente muito denso, fazer essa parceria com as famílias também, né, tipo, como é que as famílias também podem colaborar para esse momento de chegada, para ter um acolhimento também caloroso, para que as crianças se sintam bem, e que as famílias também entendam quais são os próximos protocolos sanitários, né, que precisam ser seguidos, né. E aí, apostar também nessa questão da autorregulação das crianças, tipo, de realmente passar informação, as crianças entenderem o que é importante, o que não é importante, o uso da máscara é importante sim, que precisa lavar as mãos. Então, assim, algo que realmente esse ambiente, a escola não só oferece um ambiente seguro, mas as crianças também consigam incorporar isso na prática delas, né? Aumentar essa comunicação eficiente com as famílias é um momento que está todo mundo muito sensível, né, muito preocupado, muitos pontos de vista diferentes, vamos dizer assim, mas como é importante, então, ter esse esforço de realmente estar todo mundo alinhado. Aí, de novo, eu gostaria de apresentar esse documento, como eu falei no início, que está no nosso site, que ele chama Planejando a Reabertura das Escolas. A gente tem vários exemplos ali, a gente aprofunda mais nesse conteúdo, e dentro do nosso site, a gente tem uma área só dedicada a essa questão do retorno e de reabertura das escolas, assim, com diferentes documentos de que foi produzidos, não só nosso, mas, por exemplo, do CONSED, da Unicef, do que você está falando, né, em relação a isso, da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, convido todos a entrar. Como eu disse, foi um documento escrito a muitas mãos, então tem aqui Sociedade Brasileira de Pediatria, a própria Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, né, da Educação Básica, o Instituto IAB, enfim, a gente fez uma articulação bem grande para a gente poder escrever a muitas mãos. E aí, para finalizar, eu queria convidá-los, para quem não assistiu, tem a oportunidade de assistir O Começo da Vida 2 Lá Fora, que é um filme produzido pela Maria Farinha Filmes, com direção da Renata Terra, mas que traz a urgência, né, assim, traz exatamente esse tema em pauta de quão importante é esse contato da criança com a natureza, e mostrar também o quão confinada a infância está, porque o que a gente percebe é que não necessariamente todos têm esse mesmo olhar, né, assim, a gente tem percebido com o filme que as pessoas retratam, nossa, eu não tinha ideia que realmente isso era um assunto tão urgente. Então, convido a todos e todas a assistir. Esse filme está no Netflix e nas principais plataformas digitais também. E daí, para quem é educador, a gente desenvolveu um material de apoio que é especificamente para os educadores, onde a gente dá alguns nortes, assim, algumas dicas, orientações de como que se pode aprofundar esses temas que o filme traz dentro da sala de aula, né? E daí, por último, na semana que vem, vai ter um outro evento que chama No Chão da Escola, que é uma realização do Instituto Alana, que é totalmente dedicada a esse assunto de como que seria essa reabertura das escolas, quais são os principais temas que a gente deveria trabalhar, ou pelo menos cuidar, né, ficar atento. E ele é gratuito, então quem tiver interesse, está aí uma divulgação que eu acho que vai valer bastante a pena. E daí, para terminar a minha apresentação, eu gostaria de trazer as crianças, porque a gente fala tanto das crianças, né, que é dessa relação das crianças com a natureza. Aí eu vou passar para vocês super em primeira mão aqui. É um filme que a gente produziu, é um recorte do Começo da Vida. Espera aí, deixa eu só
É um recorte do começo da vida que traz a voz das crianças, um pouco qual que é a percepção delas em relação à natureza. Me falam se vocês estão escutando ou não, tá? Direitinho. Vamos ver se vai dar para passar. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. O mundo originalmente é assim. Se Ixi, acho que tá... você não conhece um lugar que ainda é como o mundo era há milhões de anos atrás, você não conhece. Ele tá falhando. Quer tentar dar uma voltadinha para ver se melhora? O que eu posso fazer também, eu posso tentar deixar ele rendendo aqui, e daí eu passo depois que a Shizu, não é isso? Falar, eu posso voltar com o filme. Acho que não tem problema. Acho melhor. Eu deixo ele rendendo aqui, daí depois tá bom. Na próxima fala eu passo antes da gente abrir. Isso, Acho beleza. melhor. Então deixa eu... Pronto. Laís, maravilhosas suas contribuições, assim, eu acho que traz muito o que a escola já fazia, eu acho que a gente também vai resgatar muita coisa boa, muita coisa nova. Uma coisa legal, né, na sua fala, quando a gente fala da gente explorar o quintal ao redor da escola, né? A Escola Alfa sempre teve como marca utilizar a Praia da Embetiba, né? A Praia da Embetiba eu digo que é o quintal da nossa casa ali, da Escola Alfa, né? Então, a gente faz muito passeio na Praia da Embetiba. Primeiro ano vai muito soltar pipa, caçar tatuí, brincar ali. A gente caça, mas a gente devolve, tá? A gente não leva para casa, não. A gente caça tatuí, a gente devolve. E a gente olha as conchinhas, a gente observa aquele ambiente ali. Então, assim... a exploração do redor da escola, né? Isso é muito importante, porque aí a gente também não fica limitado só ao espaço externo da escola, a gente também valoriza esse espaço que fica ao redor da escola, né? Então, eu acho que sempre foi uma marca da nossa escola, sempre foi trazer um pouco dessa observação desse ambiente. A gente já fazia, muito tempo atrás, a gente fazia os acampamentos, né? Com os jovens, com os adolescentes, e esse ano a gente vai resgatar esse acampamento, vai ser um momento muito legal, muito bacana, estou muito animada para isso. Vai ser só notícias maravilhosas que a gente vai ter esse ano, de exploração mesmo, desse recurso, desse ambiente todo que a gente tem maravilhoso ao nosso redor ali na escola, né? Bom, agora eu gostaria muito de ouvir a Shizui, né? A Shizui, ela tem um projeto muito bacana, ela é bem conhecida nessa recepção desse mundo infantil, né? A gente fala sobre esse acolhimento, sobre esse cuidado que a Laís veio falar, né? Eu tenho até alguns comentários aqui no chat, vou falar também sobre essa questão da acolhida, sobre essa questão do cuidado, né? Esse ambiente infantil que a gente vem acolher, que a gente vem abraçar, e a gente vem ouvir também, né? Eu acho que o projeto da Shizui encontra muito com o projeto da Escola Alfa, porque ele parte de uma escuta dos alunos, parte de uma intencionalidade dos alunos, de um interesse dos alunos. É um projeto muito bacana, uma parceria que eu acho que vai dar muito sucesso, vai dar, como diz Paulo, um caldo muito gostoso. Eu queria que a Shizui falasse um pouquinho, e logo após a fala dela, eu tenho alguns comentários bacanas aqui para fazer também. Boa noite a todos. Muito obrigada a Lúcia e Escola Alfa pelo convite. Parabéns, Laís e Paulo, pelo trabalho brilhante, essa caminhada, essa jornada, né? Que é tão intensa, né? E tão maravilhosa. Bem, primeiro falar que eu sou apaixonada por esse tema, porque eu vivo a minha vida inteira em torno de natureza, porque eu sou etnobotânica, pesquiso plantas medicinais em comunidades tradicionais, né? Eu venho resgatando uma parte histórica da minha família, né? Então, eu venho trazendo isso ao longo da minha vida. E quero dizer assim, que eu sou uma privilegiada, porque eu tive minha filha, que nasceu em casa, e ela teve essa oportunidade de estar a vida escolar dela dentro de uma escola rural. E a gente estava só
pegando esse gancho da Laís, que ela falou uma frase falando essa questão dos ambientes, né, abertos, que são menores, né, que é essa parte da adaptação, né, como que a gente adapta uma escola que não tem esse espaço de natureza, né? Eu sempre falo que é tudo possível, né? Eu vi a Agatha estudar numa escola rural que tinha muita natureza e tinha essa questão de contemplação da natureza como um todo e de privilégio mesmo, né? E aquelas escolas que não têm, né? Eu já trabalhei muitos anos em escolas que realmente não tinham nenhum verdinho ali. Bem, sou idealizadora do Jardim Sensorial do Jardim Botânico, vou fazer uma apresentação bem breve e venho trazendo essa questão das plantas medicinais da primeira infância em escolas e instituições de ensino, tanto público como privada. As minhas pesquisas todas são respaldos, né, que eu tenho, já trabalhei dentro da Fiocruz, tem alguns respaldos científicos também que eu trago, e como que a gente contempla, né, toda essa fala que a Laís falou, né, que a Paula também traz, né, essa questão do imaginário, da criatividade, né, disso tudo no contexto de escola, né. Primeiro falando que as plantas medicinais sempre fizeram parte da nossa vida, né, as plantas como um todo. Se a gente pensar como educação infantil, acho que todo mundo aqui já plantou um feijãozinho, né. Então, as plantas têm uma conexão muito positiva, né? Se você pensa de planta, normalmente, você vai lembrar um chazinho da vovó, um bolinho que tem uma erva doce, que tem uma canela. Então, as memórias afetivas das plantas são muito positivas na nossa vida, né? Então, quando a gente inclui essa parte do brincar, que é um dos pilares da criança, né? Trazendo essa parte das plantas, você traz diversos recursos, né? Às vezes eu falo que até um fitobrinquedo, né? A gente não precisa de tantos brinquedos. Hoje eu fiz uma live falando sobre essa questão das tintas, né? Vocês estavam falando dessa questão da escola, né? A escola faz essa parte de caminhada, que traz essa questão de apresentar o que tem fora da escola. E a escola também tem plantas medicinais, né? Se você for ver em Betiba, tem muita erva baleeira, inclusive tem aroeira que dá para fazer tinta. Eu estava falando sobre essa questão da tinta natural, que você pode fazer essa parte da arte botânica. São tantos recursos que a gente traz, né? E dentro de um espaço tão pequeno, a gente explorar esse ambiente, né, das plantas e trazer essa questão do brincar, eu acho fundamental. E as plantas, as crianças, né, que a gente precisa desse espaço, a gente está falando do retorno da escola, a gente trazer esse ambiente, né, esse ambiente, a gente fala de um ambiente mais saudável, que é o ar livre, a gente traz esse contexto que vem linkar junto que são plantas, boa parte delas são anti-inflamatórias, né? As plantas das crianças, eles têm esse potencial terapêutico, né? Então, não precisa nem tomar uma infusão às vezes, mas o tocar, né? Essa parte sensorial, do toque, os aromas, de você pegar uma planta e sentir esses aromas, né? Que esses aromas vão para o cérebro liberar endorfina, serotonina. Como que isso traz para a criança, né? Essa parte sensorial para a criança. E um brincar muito livre, porque as crianças, normalmente, elas conduzem isso muito bem, né? Então, o projeto vem linkando com a escola, porque a escola tem um horto maravilhoso, que eu sou apaixonada por esse horto, e tem esse espaço que dá para ser explorado, né? Então, trazer todos esses elementos, pilares da infância como um todo. Então, as plantas trazem inúmeras possibilidades, né? Eu tive uma pergunta hoje que me perguntaram, o que pode ser feito com as plantas? Tem tantas possibilidades que não é só a arte botânica, é a parte dos fitoterápicos, né? São a maioria, boa parte deles que eu tenho são autorizados, inclusive, pelo SUS. Então, as crianças podem trazer essa parte de hidratantes, de cremes, isso tudo. Então, produzir isso, né? Isso que eu venho fazendo ao longo desses 20 anos que eu venho fazendo em escola, né? E trabalhar essa parte emocional. Então, todas essas plantas são linkadas com a parte emocional, né? Sobre medo, tristeza, a parte da ansiedade, essa parte, de repente, da alegria também, que a gente também fala muito essa questão da alegria, do amor da criança. Então, ela linka junto com tudo isso, né? Então, a gente traz essa questão do retorno das crianças, essa parte emocional, né? Juntando esse caldeirão de plantas, né? Então, vai desde a parte do cultivo lá dentro do horto, né? Aprender essa parte da agricultura biodinâmica, que é um dos temas da antroposofia, conhecer o calendário lunar, tudo isso, respeitando tudo que tem dentro da natureza, respeitando o ciclo solar, lunar, os astros como um todo, e fazendo essa parte de plantio, né? Conhecer todas as plantas como um todo, como que funciona uma semente, o que significa ela, e trazendo essa relação consigo. As crianças têm uma relação muito positiva com as plantas, porque elas
elas normalmente estão nesse processo de aprendizado. Quando ela olha para aquela planta que está semeando, ela começa a se relacionar junto com ela, né? O que está acontecendo? Ela vê aquela plantinha, às vezes, murchinha. Será que ela precisa de um biofertilizante, né? O que significa esse biofertilizante, né? É uma colhida para a planta? Será que é uma necessidade para ela? Então, a gente vai fazendo uma analogia da planta com a criança, né? Então, a gente fala que a gente faz um processo de cura ali emocional junto com a natureza. E fora que a gente tem vários, né? A gente já tem umas pesquisas científicas falando dessa questão da terra, das minhocas, de estudo, que traz essa parte anti-inflamatória para as crianças. Já tem umas evidências científicas sobre isso também. Então, a gente trazendo todo esse composto que tem aí, né? Das plantas com essa relação das crianças, né? De cultivo, como que ela vai se relacionar com ela, como que ela vai trazer essa questão de coleta, né? Que a gente faz também esse processo de coletar essas plantas, de levar para o laboratório, fazer essas pesquisas, para que serve, né? Quais são os biomas? A gente respeita muito essa questão das plantas locais, né? Que tem inclusive nessa região aí de Macaé, e fora outras também. Eu estou no Cerrado agora fazendo a pesquisa aqui do Cerrado. Eu venho ao longo de 7 anos pesquisando sobre o Cerrado. Então, trazendo essa parte das plantas medicinais do Brasil, né? Valorizando essa parte do Brasil. Porque a gente tem uma diversidade em Macaé de alunos muito de fora, né? Boa parte deles não são macaenses, né? Então, trazendo esses elementos são fundamentais para as crianças, né? Entendendo que plantas que se adaptam, né? Eu fiz até em Macaé algumas experiências de algumas plantas que não deram certo, eu levei do Cerrado, achei que dava super certo. Então, trazer essas experiências para as crianças, né? O que significa essa planta? Por que ela não consegue se adaptar, né? Quais são as características do ambiente, né? Que não são favoráveis, né? Que são inúmeras, né? E como que a gente pode adaptar? E a gente faz esse link muito do sentir, né? Principalmente, é um projeto muito do sentir, que as crianças vão indo, trazendo muito essa questão do protagonismo da criança, da autonomia, né? De dela realmente respeitar, você está falando, o tempo, né? Então, é um projeto que o mais importante é todo o processo, né? A gente está sempre muito preocupado com o resultado, né? De sempre querer ver o resultado das plantas muito bonitas, das artes muito prontas, mas o processo vivencial é mais importante, né? O sentir daquela criança de estar experimentando tudo isso, né? Eu vejo que esse processo que a gente está vivendo hoje é uma grande oportunidade. Acho que as crianças nunca sentiram tanta falta de natureza como agora, né? Então, acho que é uma oportunidade da escola de ter isso, né? Já tem um espaço maravilhoso, já tem um espaço interno e externo de trazer isso para as crianças, né? Esse processo do sentir e como que se reconstrói tudo isso, né? Com as plantas e também com elas, né? Porque é uma nova adaptação que elas vão ter, né? Um novo modelo de educação. Como que elas vão se adaptar? É como se fossem as plantas, né? Pode parecer muito longe, né? Muito distante, mas essa relação das plantas da criança, ela traz essa parte realmente de entender como que é essa parte da autonomia, desse crescer dessa planta como um todo. Ótimo, Shizui, muito bom. Bom saber que a gente pode contar com essas parcerias, né, que vêm somar a esse espaço e esse projeto, nessa proposta pedagógica nossa, que já tem na sua essência, né, essa exploração do eu, esse desenvolvimento integral da criança. A gente sempre trabalhou na Escola Alfa o desenvolvimento integral. Vocês tocaram muito no assunto do desenvolvimento emocional, né? Eu acho que esse é um período em que a gente tem que cuidar, tem que olhar para isso tudo, mas quando a gente utiliza os espaços externos, quando a gente utiliza a natureza, quando a criança também se sente parte dessa natureza, né? Porque ela é natureza, a criança é natureza. Então, quando ela sente isso, eu acho que a gente consegue explorar melhor também todas as potencialidades dos nossos alunos, né? Eu vou ler para vocês agora uns comentários que a gente está tendo aqui no nosso chat. Bom, a Michele, né? A Michele Tomás, ela disse: a educação para além dos muros. O abraço da sociedade com a educação é fundamental. E é verdade, né? Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, eu acho que todo mundo parou para ressignificar esse processo educacional, né? Essa educação que Paulo Freire já falava, a educação bancária, né? Eu acho que isso está tudo sendo ressignificado, né? É uma escola além dos muros mesmo. A Bernadette Dias colocou: a escola está preparada para os novos desafios.
Sinto que a Escola Alfa está preparada para os novos desafios e vem se preparando a cada semana, a cada dia. Eu acho que quando a gente promove essas lives, esses bate-papos, eu acho que são ambientes bacanas, não só para quem está na escola, mas para quem está assistindo a gente também, entender como que a gente pensa, como que a gente caminha, e a gente está se construindo e se desconstruindo a cada dia. Eu acho que esse que é o processo, né, de aprendizagem, a gente construir e desconstruir. Essa possibilidade é bem bacana. O Sandro Adriano colocou sempre inovando, parabéns. E a Michele termina dizendo, como pediatra, tenho preocupação quanto ao confinamento das crianças. A vida urbana já provou esta situação. A pandemia amplificou o problema, gerando muitas vezes comportamentos até patológicos, né? Um pouco do que a Shizui vem falando, né? Dessas situações todas que a gente vem vivendo, esse confinamento que já existia, segundo Laís, né? Já existia um confinamento porque se ficava muito dentro de sala de aula, então agora as crianças estão presas dentro das suas casas. Fato que não acontece muito na nossa escola. Bernadette Dias me lembrou até aqui da situação das nossas saídas de campo. Nós temos muitas saídas de campo também, não só a praia, mas em vários outros lugares também, valorizando tudo que a natureza tem, né, para nos oferecer. Gente, eu adorei esse bate-papo, eu só queria realmente agradecer a vocês, né, a Paula, a Shizui, a Laís, por doar esse tempo para a gente falar de uma temática tão importante num ano de pandemia, né, num ano tão atípico para todos nós. Então, assim, foi muito bom ouvir um pouco de vocês. Foi bom também saber que a nossa escola está no caminho, né, e que vamos continuar crescendo, construindo e desconstruindo, porque isso que faz parte, é assim que a gente aprende, é através da construção e da desconstrução mesmo, né. Dizer para vocês que na nossa próxima live vai acontecer dia 27 de janeiro, o ensino bilíngue na Escola Alfa, às 7 horas, sempre aqui no canal. Falar para vocês todos se inscreverem no nosso canal, curtirem as nossas redes sociais, tá? E dizer que a escola está aberta para visitação, para marcação de horário, né? E vamos continuar com a nossa proposta e com a nossa prática, trazendo a escola para além dos muros, tá? Muito obrigada, Laís, obrigada, Shizui, obrigada, Paula, pela participação de vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada, gente. Boa noite.